Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo. Abram suas Bíblias. Também é permitido que os irmãos que tenham aplicativo usem, façam uso da tecnologia. Eu não sou muito... Eu gosto, mas eu me atrapalho bastante com a tecnologia. Eu acho que tem Bíblia... na versão Almeida, revista atualizada, é melhor. Então, se você puder abrir nessa versão, você vai acompanhar a leitura que o pastor vai fazer, mesmo que seja no aplicativo. João 13, 12 a 20. O título da mensagem hoje é a linguagem do amor e da humildade. Sendo... o título da Almeida, revista atualizada, uma lição de humildade. Então, são lições da natureza humana de Jesus, que nós estamos recebendo durante todo o Evangelho de João. Apesar de que o Evangelho de João, ele mostra quanto Cristo é divino, desde o primeiro capítulo, mas também nos mostra sua humanidade e nos apresenta as lições dessa natureza humana de Jesus. Então vamos ao texto bíblico, João 13, 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. E antes, para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, por esta palavra santa que o Senhor nos envia essa noite. Que o Senhor continue falando em nossos corações, pela palavra, meditando nela, que ela, Senhor, se abra para nós, que o Senhor nos revele a tua vontade, nos revele, Senhor, o caráter do teu Filho Jesus Cristo, e também compreendamos o exemplo que o Senhor Deus nos aponta, para que nós imitemos o seu Santo Filho. Em nome de Jesus nós te pedimos, amém. Então, irmãos, nós aprendemos aqui nessa passagem uma lição profundamente espiritual, com respeito à nossa redenção, a encarnação e morte de Jesus Cristo, sua morte na cruz por nossos pecados e a nossa purificação pelo sangue de Jesus Cristo, o qual foi aqui representada no humilde gesto dele lavar os pés aos discípulos. No entanto, algumas lições muito simples e práticas nós encontramos na superfície. Por isso, não podemos deixar passar despercebidas. Talvez você lendo o texto pense assim, mas tem um mistério aqui, mas tem coisa muito mais clara e óbvia, também muito importante. E muito claro nas palavras de Jesus, quando ele diz, olha, aquilo que eu fiz, façais vós também. Então, vamos seguir. Sigam o exemplo que Jesus vos deu, para que vos torneis seus discípulos. Então, vamos examinar
3 lições expressas, então, na superfície dessa passagem. A primeira, sejais humildes. A segunda, sejais amorosos. E a terceira, sejais puros. São lições muito claras nessa passagem e também muito simples de serem compreendidas. Agora, praticadas, não é? Praticadas. Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Amém? Então vamos aqui, para que vos torneis, então, de fato, seus discípulos. Jesus Cristo nos ensinou essas 3 lições. Outras lições talvez você encontre no texto, né? E possa compartilhar nos grupos, nos lares, e também falando entre vós, nas vossas conversas, meditando nessa passagem. Para que vos torneis, então, de fato, seus discípulos. Primeiramente, sejais humildes. Então, essa lição está expressa na ordem do nosso Senhor, que diz no verso 15. Ele diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, se o mestre que está acima de todos não se considerou grande demais, e o próprio Cristo explica dessa forma, ele não se considerou grande demais, nem bom demais, para não servir com toda humildade. Então, cumprindo a obra de um servo, e como eu expliquei no sermão na semana passada, o menor da casa, para o trabalho mais, às vezes, vergonhoso e desprestigiado. Então, quanto mais nós devemos servir uns aos outros, porque quem somos nós? Alguém se julga alguma coisa? Tão grande soberba essa de julgar-se maior do que o próprio Cristo de Deus? Nenhum pecado é tão ofensivo a Deus quanto o orgulho. E o orgulho, ele é um pecado muito difícil de ser trabalhado nos nossos corações, porque o orgulhoso nunca admite. É muito difícil admitir: olha, eu sou muito orgulhoso. Eu já ouvi muitas pessoas confessando alguns pecados. Elas são capazes de confessar coisas horríveis, a ponto da gente assim perder o equilíbrio de ouvir. Mas a coisa mais difícil que existe é alguém confessar que é orgulhoso. Olha, eu tenho um pecado, meu coração é muito orgulhoso. Isso talvez você viva e nunca veja acontecer. Mas se um dia acontecer, você primeiro dê glória a Deus, e depois você tenta aconselhar o seu irmão apontando para Cristo. Porque talvez ele não seja menos orgulhoso do que você, porque já foi possível que ele admitisse, que já foi um gesto humilde, né? Reconhecer que é orgulhoso. Nenhuma virtude também é tão elogiada, isso no Novo Testamento, entre os irmãos, no mundo todo, como a graça da humildade. A humildade cristã, tanto por preceito quanto pelo exemplo de Cristo. A palavra de Deus diz que nosso Senhor vestiu-se de humildade. E ser cristão e ser soberbo não tem nada a ver. Ser cristão e ser orgulhoso não tem nada a ver. Olhar para alguém e achar-se superior, porque talvez tenha uma formação melhor, porque talvez tenha uma condição financeira melhor, porque tem conhecimento privilegiado, ou porque é mais bonito. Qualquer benefício ou vantagem que a gente possa julgar ter recebido da natureza ou da divina providência, e por isso olharmos os nossos irmãos de cima para baixo, isso não tem nada a ver com o cristianismo, isso não é cristão. Se de fato nós entendemos o Evangelho de Jesus, e o nosso Mestre e Senhor, nós sabemos quem é, que no seu caminho não tem lugar para gente orgulhosa. Então a palavra de Deus, ela severamente condena
o coração orgulhoso e soberbo, mas ele promete graça aos de coração humilde, livrando-o do fogo do inferno. Então, os que são salvos pela graça, eles são dotados pelo Espírito Santo de um coração igual ao do Mestre. Por isso que eles fizeram até uma música, né? Dá-me um coração igual ao teu, meu Mestre. Não é? Faz tempo que a gente não canta. Então, Lucas 18:14, o Mestre diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O maior temor que a maioria das pessoas tem é de passar por alguma humilhação, alguma situação desconfortável, mas o Senhor passou por um grande vexame. Agora é interessante a gente olhar a que Jesus Cristo se refere, a um homem que indo ao templo, carregado de pecados, ele batia no peito e dizia: sê propício, Senhor, a mim, porque eu sou pecador. E no mesmo lugar subiu um religioso. Esse religioso dizia: obrigado, Senhor, porque eu não sou tão pecador quanto esse infeliz. E a pergunta de Jesus Cristo é: quem desceu justificado? A resposta é óbvia para nós, e também ela se acha nas Escrituras, que esse que se humilhou foi exaltado. Provérbios 16:19 diz: melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. Porque, irmãos, o despojo dos soberbos é a condenação nessa vida e na futura, porque o orgulhoso não está em Cristo. Orgulhoso não tem a mente de Cristo. Que esta mente esteja com você, pois esta é a mente de Cristo. Leiam comigo Filipenses 2, 5-8. Esse texto já deve ser conhecido dos irmãos, mas meditem nesse texto, com esse propósito de encontrar aqui a mente de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Compreendamos que, estando na forma de Deus, nosso Senhor, considerou que não era um roubo que ele se apresentasse como Deus. Mas mesmo assim, ele não promoveu a si mesmo como Deus acima dos homens. Tomou, pois, sobre si a forma de servo. Ele assumiu a humanidade e viveu com toda a humildade. E sendo o maior entre todos os seres humanos, ele se humilhou como o menor dentre todos os seus irmãos. Então, é essa humildade de Cristo que ele nos ordena imitar. Sejais, pois, humildes. O amor é manifestadamente a outra lição prática que está na superfície desta passagem. Sejais amorosos. Leiam o verso 16 comigo. João 13:16 diz: em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Bem, nós costumamos dizer, para nos darmos por já justificados de sermos maus, invejosos, orgulhosos, vaidosos, enfim, que a gente se possa nominar por algum pecado, a gente usa dizer que perfeito só Jesus, não é verdade?
Nós não somos perfeitos mesmo, mas essa realidade, ela se torna uma mentira nos nossos lábios, porque a gente está usando isso para justificar o pecado, e Jesus Cristo, no seu amor e perfeito amor, infinito amor, nos ordena imitá-lo no seu amor. Assim ele ordena na Sagrada Escritura que o marido ame a sua mulher e dê a sua vida por ela, como ele dá a sua vida pela igreja. Que nós imitemos o amor do pai, amando aos nossos filhos, protegendo os mais fracos, os que estão, que precisam de socorros, socorrendo o pobre, o órfão, a viúva, o necessitado. Ele nos ordena que imitemos o coração do pai, que acolhe o pecador, que perdoa, que nós devemos perdoar como o próprio pai perdoa o filho. E a parábola do filho pródigo tem muito a ensinar sobre Deus e sobre como nós devemos proceder. Então a lição diante de nós, ela pode parecer muito simples, mas sua importância nunca pode ser subestimada. Humildade e amor são precisamente as graças que o homem do mundo pode entender. Olha, eu estou dizendo que o mundo é um carente de amor, e o coração do homem se soberbece facilmente. Como diz a sabedoria popular, que o homem, se quiser conhecer o homem, dele poder, ou que o homem, ele é capaz de fazer discurso se ele tiver a oportunidade de subir em cima de uma gilete. Imagina que o homem, às vezes, ele alcança um lugar ainda tão simplório e pequeno, mas ele já se mostra tão orgulhoso e tão prepotente e soberbo. Mas a linguagem que o mundo é capaz de entender é a linguagem da humildade e do amor. E foi a linguagem que nosso Senhor usou para comunicar seus atos de sacrifício pelos nossos pecados. Assim como ele veio para expressar o Evangelho, ele expressou o Evangelho com muitas palavras, nós sabemos, mas Jesus Cristo começa muito tarde o seu ministério e prega por pouco tempo, mas durante todo o tempo ele viveu o que ele pregou, e ele viveu com toda humildade, em amor. Então o verso 17 diz: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. E às vezes nós somos orgulhosos por saber muita coisa. Não vou desprezar o conhecimento dos irmãos. Talvez se eu falar assim, por saber pouca coisa, os irmãos podem achar que eu estou julgando que o conhecimento dos irmãos é pequeno. Mas talvez os irmãos saibam mesmo muita coisa, mas bem-aventurado não é quem sabe mais. Bem-aventurado é quem pratica o que aprende. Pode ser que jamais muitos compreenderão as doutrinas robustas da teologia reformada. A igreja presbiteriana, ela é uma igreja conhecida como uma igreja de teologia robusta. O presbiteriano é conhecido como crente que conhece a Bíblia. Nenhuma outra denominação tem mais crentes que leram a Bíblia toda várias vezes, como na igreja presbiteriana. Mas amor e humildade são graças sobre as quais não há mistério. Estão ao alcance de todos. Então o pregador do Evangelho, ele deve ter conhecimento teológico, mas é imprescindível um coração cheio de amor. Então os mais pobres e os mais ignorantes que a gente pode encontrar, todos os dias, nós vamos ter ocasiões de falar a linguagem que nosso Senhor Jesus Cristo usou, da humildade e do amor. Coisa estúpida é saber todas essas coisas, mas ainda assim não pôr em prática. Então no verso 18 diz a palavra do Senhor: não falo a respeito de todos vós, Jesus Cristo disse, pois eu conheço aqueles que escolhi. E antes, para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Eu acho que pais experimentam decepções com os filhos desde pequenininho. A minha primeira foi quando meu primeiro filho pegou a chupeta. Falei, mas meu Deus, os filhos da irmã Alice, que Deus a cure, né, está internada, não usaram chupeta. Então eu achava que, né, meus filhos também não deviam usar.
Então foi a primeira decepção. Os seus pais aqui devem ter passado por isso. E alguns sofrem decepções reais, irmãos, mais sérias do que essas simples, né? E, enfim, nós soberbamente produzimos às vezes uma racionalidade que Deus é quem nos decepciona, mas nós decepcionamos a Deus todos os dias. Na verdade, Ele tem nos acolhido com tanto amor, e Ele experimentou isso no colegiado ali dos 12, porque entre eles havia aquele que o haveria de trair. Então, se formos humildes e amorosos, no lugar de sermos orgulhosos, com certeza nós cumpriremos o nosso chamado e eleição, porque ele falou, olha, eu conheço os que eu escolhi. Veja, irmãos, por que ele disse isso? Porque tinha um discípulo entre eles que era muito educado. Ele era um gentleman. Eu acho que ele fez até, se existisse alguma nação na época correspondente à França, ele deve ter aprendido etiqueta na França. Judas é muito educado. Ele também se mostrava muito preocupado com os pobres, né? Com os pobres, até a ponto. Ele também se preocupava muito que o dinheiro não fosse esbanjado, mas isso tudo era a fachada que Judas apresentava, porque Judas, na verdade, roubava. E ele tratava com muita cortesia os seus irmãos e o próprio Senhor. Mas ele, na verdade, era traidor do Senhor e dos seus irmãos. Por fora ele parecia muito bem apresentável, mas ele era filho do diabo. Então, mas os verdadeiros escolhidos, eles não convencem pela aparência, mas o Senhor os conhece. Também não queira saber. Não queira saber. Confie em Deus. Aprenda, claro, com toda humildade, amar como nosso Senhor Jesus Cristo amou, e tratar bem as pessoas também com cordialidade, mas o coração é conhecido pelo Senhor, que conhece aqueles que foram predestinados para Deus. Quando põem em prática o serviço, eles estão exemplificando o que aprenderam de Jesus. Então não é certo que a gente espere que seja eleito por dentro, mas por fora se mostra o filho do diabo. Mas nós devemos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o mundo saberá que o seguimos, porque a igreja de Jesus Cristo, ela foi reconhecida porque eles amavam uns aos outros. E eles distribuíam seus bens, supriam as necessidades uns dos outros, e era um povo muito simpático. E granjeava a aprovação da sociedade pagã. Antes mesmo de que eles recebessem a Cristo, eles reconheciam que eles estavam diante de um povo diferente, que aprenderam as virtudes de Cristo, a ponto de serem chamados cristãos. Que na verdade cristão significa imitador de Cristo. Se você diz que é cristão, mas não imita Jesus Cristo, você não é cristão, você não é nada. Cristão significa imitador de Cristo. Literalmente um cristozinho. Embora a palavra na língua portuguesa venha com um aspecto de aumentativo, era o contrário. Cristão era pejorativamente diminutivo na cultura que essa palavra surgiu. Então, como ele, nós seremos humildes e amorosos para com todos, e honraremos a todos com amor e humildade, estando na frente deles e estando também na ausência deles. Então nosso Senhor quer que amemos tantos outros, que nos dediquemos e nos deliciemos em fazer qualquer coisa que possa promover a felicidade do nosso próximo, do outro. Então nós devemos nos alegrar e fazer gentilezas, mesmo em pequenas coisas. Nós devemos contar com prazer de diminuir os sofrimentos uns dos outros. Nós devemos multiplicar a alegria, espalhar entusiasmo, mesmo quando isso custa algum sacrifício e abnegação. E quando não for possível, porque a própria palavra de Deus ensina o amor não
fingido, mas quando não for possível, quando estivermos em angústia, que nós tiremos as máscaras da hipocrisia e nos apresentamos diante de nossos pais espirituais ou irmãos na fé, que possam ouvir as nossas queixas, que possam nos emprestar um ombro amigo, para que nós sejamos curados. Olha, isso aqui é tão sério, irmãos, sermos humildes e amorosos e servirmos de coração, é tão sério porque o culto do soberbo, ele ofende a Deus, o quanto a avareza é idolatria. Então nós devemos amar a todos, os filhos de Adão, tão bem, que se pelo menos formos capazes de torná-los uma vez felizes, promover a alegria de um irmão pelo menos uma vez, fazê-lo contente pelo menos uma vez, mesmo que isso nos custe algum sacrifício e abnegação, nós vamos perceber que isso nos faz bem. Essa era a mente do mestre, e esse é o princípio dominante de sua conduta na terra, que há poucos que andam em seus passos, irmãos. Isso pode ser temido, que há poucos que se digam, que se apresentem como cristãos e vivam isso, mas esses poucos, eles são homens e mulheres segundo o coração de Deus, e eu creio que os irmãos desejam isso, ser realmente homens e mulheres segundo o coração de Deus. Então os irmãos devem aprender a humildade e aprender também a serem amorosos, e aprendemos também com o Senhor essa lição que está na superfície: sejais puros, porque Jesus Cristo lavou os pés deles e disse: vós estáis limpos, ou literalmente mais próximo seria: vós estáis puros, mas nem todos, porque o hipócrita, o orgulhoso, entre eles o traidor, por fora poderia apresentar-se limpo. Aliás, ele mesmo deixou que Jesus Cristo lhe lavasse os pés, mas ele estava impuro. Então, significa que todos precisam ser lavados e purificados por Cristo realmente. No verso 19, ele diz assim: desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer creiais que eu sou. Todos os crentes devem crer em Jesus Cristo e serem batizados. Isso foi ordenado por Jesus. Este rito é emprestado da purificação. Agora, quando Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos, ele simbolizou a mesma coisa do ato do batismo. Embora lavar os pés não tenha sido ordenado pelo Senhor Jesus Cristo como sacramento, nós sabemos que este era um símbolo do lavar regenerador do Espírito Santo, mas perde todo o seu significado se nós recebermos o rito do batismo, ou se nós admitíssemos como rito lavar os pés uns dos outros dessa forma, mais um rito formal, vazio, porque é feito exteriormente, mas de fato ainda não estamos purificados. A purificação ali simbolizada não é uma realidade nos nossos corações. Como está escrito na palavra de Deus: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. É bem provável que alguns sejam batizados e não sejam salvos, mas aqueles que creem verdadeiramente são salvos. Então, quando os discípulos permitiram que Jesus humildemente lavasse os pés deles, eles foram condescendentes com o que é humilde. Eles nem estavam entendendo direito o que estava acontecendo, o que os tornou então participantes de tudo o que ele propôs compartilhar com os seus discípulos. Então, a humildade e o amor abriu-lhes uma porta, pois disse Jesus a Pedro: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então é necessário o lavar regenerador do Espírito Santo que o Senhor Deus realmente faz. E ele diz: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então humildemente nós recebemos.
Aqueles que creram em Jesus, que ele é o eu sou, o Cristo, isto é, o enviado de Deus, eles receberão nele o próprio Deus. Agora Jesus fala também que aqueles a quem ele haveria de enviar em seu nome, eles poderiam ser desprezados ou recebidos, mas se alguém desprezasse os seus enviados, desprezariam a quem? A ele, aquele que os enviou. Então, por isso nós batizamos, porque todos precisam ser lavados por Jesus Cristo. Todos precisam receber Jesus Cristo quando recebem a palavra, quando creem em Cristo, quando são batizados, e quando isso que é uma realidade exterior, simbólica, é uma realidade espiritual. Porque aqueles que verdadeiramente receberam essa graça espiritual, não podem recusar a água do batismo. Então, os primeiros discípulos comissionados foram acolhidos e assim procederam segundo a instrução de Jesus Cristo. Atos 10, 47 diz assim: porventura pode alguém recusar a água para que sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Olha que veja que aqueles que são batizados antes receberam o dom do Espírito Santo. Antes manifestaram a presença do Espírito Santo entre eles. E aqueles que cumprem hoje a grande comissão de Cristo, que é: ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles batizam aqueles que são convertidos. Eles não batizam para converter pessoas. Eu falei hoje de manhã sobre os ritos, a importância simbólica deles, mas a importância de que eles sejam administrados aqueles que mostraram que receberam antes a graça de Deus. Porque eles não vão promover, eles podem tornar as pessoas até piores, se elas não se arrependerem de seus pecados, se elas não se comprometerem com a palavra de Deus. Então, a grande comissão foi enviada a batizar, mas só Jesus Cristo pode salvar e purificar-nos dos nossos pecados. Quem crer, portanto, será salvo. Quem não crer, já está condenado. Então, sigamos o exemplo de Jesus. Sigam o exemplo que Jesus vos deu para que vos torneis seus discípulos. Primeiramente, sejais humildes. Depois, sejais amorosos. Sejais puros. Como é difícil sermos humildes. Muitos se perderam em orgulho e arrogância desde a juventude. Os irmãos perceberam isso num verso do livro de Provérbios e também na leitura da epístola de Paulo a Timóteo. Vestiram-se da capa da soberba no lugar das vestes de humildade, lançando seus corações nas trevas. 1 Pedro 5,5 diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede graça. Está tão fora de moda, parece que as profecias de Paulo, quando ele escreve a Timóteo, estão se cumprindo dos nossos dias. Mas certamente, se desde quando o sábio Salomão escreveu seus provérbios, ele escreveu a sua sabedoria para corrigir os desvios da juventude em seu tempo. Seria tão bom para a igreja se esta verdade tão simples fosse lembrada. A verdadeira humildade não fosse tão rara. Talvez não haja visão tão desagradável aos olhos do Senhor do que o orgulho. Alguém satisfeito consigo mesmo, autossuficiente, autocontemplado. Que confusão, irmãos. Isso não é evangelho. Infelizmente, essa é a visão de muitos.
Então nós devemos lavar os pés uns dos outros, o que simboliza o serviço em amor com toda a humildade e, acrescento agora, pureza, né? Pureza, apesar de que já concluindo, nenhuma dessas palavras aqui foram revogadas. Tem gente que acha que a Bíblia é um livro assim, tão antigo, empoeirado, de costumes antigos, de pessoas que viveram no passado, que tudo isso aqui está precisando ser atualizado. Isso é mentira de Satanás. Essas coisas estão na moda, irmãos. Essas palavras servem hoje para toda a igreja e toda a liderança. E quem dera o mundo todo aprendesse o amor e a humildade para que vivamos então a pureza do Evangelho de Cristo. Então eles serão um testemunho rápido contra muitos no último dia. Esse padrão dos fiéis será posto como testemunho perante a face do Senhor. Porque quem de nós não conhece um referencial? Não tem um referencial de amor e de humildade. E se você não tiver, pensou no seu tio, no seu avô, no seu pai, na sua mãe, no seu amigo, no seu irmão, esqueceu-se de Cristo. Esqueceu-se do inesquecível, do que não pode ser deixado, abandonado. Principalmente quando o assunto é humildade e amor. Então nós devemos confessar nossos pecados com toda humildade e vir a Cristo para viver a nova vida purificada pelo seu sangue, representado na lavagem dos pés aos discípulos, para aprendermos também o significado e praticarmos de tal forma esse lavar os pés uns dos outros também. Amém. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, porque estamos vivendo num mundo que opta por desobedecer às normas, às vezes desobedece às próprias leis que eles mesmos fazem, mas transgridem a lei de Deus, e o Senhor continua sendo o nosso mestre, mas o Senhor do mundo todo, e nós reconhecemos o seu senhorio e nos submetemos. Pedimos, Senhor, perdoe os nossos pecados e nos conceda mais de Ti. Que o Espírito Santo se mova em nós para nos levar ao cumprimento da palavra, ao exercício do amor, com toda a humildade. Purifica, Senhor, os nossos corações de iras, contendas, ciúmes, invejas, mágoas, tudo aquilo, ó Pai, que nos afasta, que nos lança em densas trevas. Nos receba, Senhor Deus, para mais perto de Ti, para estarmos tão perto de Ti, que jamais esqueçamos, ó Deus, o Seu exemplo. Que esse lavar dos pés de Jesus venha sempre à nossa mente. E como fazê-lo? Que o Mestre, Espírito Santo, nos guie no cumprimento dessa palavra, para louvor da Tua glória, Senhor, porque se algum bem for manifesto em nós, certamente será graça sobre graça do nosso bom Deus. Louvado seja, Senhor, o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.